Olá, gente, tudo bem? Deu 2 minutinhos aqui de atraso. Vamos começar aqui nossa live aqui, né? Caiu aqui a iluminação, vamos ver aqui para recomeçar ela. Se não der, a gente vai assim mesmo, tá? Vamos lá. Se cair de novo, a gente vai desse jeito mesmo. Vamos lá, vamos com uma só mesmo hoje, que não está dando para acender a outra, tá? Vamos começar, estamos 3 minutinhos atrasados. Hoje nós vamos falar sobre a interferência, né, de 5 itens para nossa emagrecimento e hipertrofia. Entre eles alimentação, treinamento, sono, hormônio e a parte mental. Que cada um deles vai interferir, ok? De forma sucinta e rápida. A gente não vai ficar muito aprofundando aí sobre isso daí, tá? Estão conseguindo ouvir aí? Dá um okzinho para mim, só para saber se está dando para ouvir legal aí. Dando favor. Se tiver legal aí o som, só dá um toquezinho para mim, tá? Estou entrando também aqui no YouTube. Boa noite. Boa noite, Ivani. Estou entrando aqui no ao vivo aqui, também no YouTube. Está liberando aqui também. Está conseguindo ouvir, gente? Dá um aceninho aí para mim. Dá um okzinho. Para saber se tá legal aí o som, o áudio. Tá? Vamos lá, está iniciando aqui no YouTube também. Bom, vamos lá. A alimentação. O que ele interfere na alimentação? Na parte para emagrecimento. A alimentação, ele vai interferir tanto para você ganhar massa muscular, quanto para você perder a massa muscular. Vai depender muito da quantidade de alimento adequado para o seu alimento adequado. Vamos lá. Alimentação. Vou recomeçar aqui, que queimou aqui, me perdi aqui. Alimentação. Ela é importante porque ela vai fazer o ajuste calórico para você ou emagrecer ou aumentar a massa muscular. Um exemplo. Se eu preciso de 200 calorias para manter 1.500 calorias, para manter equilíbrio, nem aumentar, nem emagrecer, aumentar peso ou emagrecer, se eu fizer um ajuste dele com 200 calorias a menos, eu vou perder em torno de 1 quilo por mês nesse ajuste. Tá? Se eu quero aumentar a massa muscular e aumentar 200 calorias por dia, vai dar aproximadamente 1 quilo a mais de peso no final do mês. Então, a alimentação, ela tanto pode ser do lado positivo, quanto do lado negativo, dependendo do que você vai querer fazer. Se eu quero emagrecer e eu estiver comendo 200 calorias a mais, vai engordar 1 quilo por mês, aproximadamente, e não vai ser legal, vai ser gordura, não vai ser massa muscular, provavelmente. Tá? Se eu quero aumentar minha massa muscular e tiver com déficit disso, eu não vou conseguir aumentar minha massa muscular. Ela vai cair minha massa muscular, vai diminuir. Tá? Então, isso daí é importante para a gente ter consciência da quantidade de alimento que a gente consome. Outra coisinha bem importante sobre emagrecimento. Existem 2 formas de a gente emagrecer. Perda de peso e perda de gordura. Perda de peso é aquela que a gente vai subir na balança e vai ver que está com menos peso. Normalmente essa não é muito legal, porque normalmente a gente faz uma dieta que vai diminuir a quantidade de caloria que vai estar sendo consumida, que vai estar gastando a mais, e na balança vai dar uma queda, mas não é só de gordura. Normalmente vai ter um pouco de gordura e um pouco de proteína. A proteína não é legal a gente estar perdendo, tá? Porque a proteína é a nossa musculatura que está diminuindo quando a gente perde proteína. Então, normalmente a gente perde massa muscular, então isso não é legal. Já no processo de reeducação alimentar, normalmente, bem feitinho, nas porcentagens de proteína, carboidrato e gordura,
a gente vai ter uma perda uma diminuição de gordura normalmente. Vai subir na balança, vai ver um déficit de peso, porém menor que a perda de peso normal. Então por quê? A gente vai perder mais gordura do que a proteína. Então vai sentir que na balança vai dar quase que a mesma coisa, 1 quilinho a menos ou 800 gramas a menos, só que a gente vai perceber que está mais perdendo as medidas, não necessariamente só o peso, está perdendo medida, tá? Isso aqui vai entrar junto com o próximo item que eu vou falar sobre o treinamento. Então, para a gente, eu vou fazer sempre um link, uma coisa com a outra, eu vou estar sempre puxando uma coisa com a outra, tá? Então, no processo de emagrecimento, o ideal é a gente passar, ou aumentar a massa muscular, o ideal é a gente passar numa nutricionista, para fazer o cardápio adequado para aquela necessidade que a gente está desejando. Tá? Como, por exemplo, a perda de gordura, emagrecimento ou aumento de massa muscular. Ela vai ajustar a quantidade de proteína, quantidade de gordura e a quantidade de carboidrato para cada situação, ou para perda de peso ou para aumento de peso. E quando isso é feito adequadamente, a gente vai ter um emagrecimento mais retilíneo, aos poucos. Isso vai ser importante para daqui a pouco vocês vão entender por que é importante isso. A gente vai perdendo peso aos poucos e todo o nosso sistema hormonal ele vai sendo regulado com isso daí. Já estou falando lá na frente, do sistema hormonal. Ele é regulado. Pode desse emagrecimento retilíneo, devagarzinho, aos poucos. Não uma coisa abrupta. Tá? E o treinamento ele tem que ser adequado à situação que a pessoa quer com a alimentação. Exemplo. Nós falamos, exemplo, lá da quantidade de calorias, né? Se eu quero emagrecer, foi feita uma dieta para eu perder peso, onde houve a regulação com a nutricionista, regulou lá para perder peso. 200 gramas, 200 calorias por dia, ela fez o cálculo lá. Isso aqui é só um exemplo, tá? Pode ser a mais, pode ser a menos, aí depende do nutricionista para nutricionista. Vamos dizer que ela fez 200 calorias a menos, 250. No final do mês, nos 30 dias, a gente vai ter 7.500 calorias, que é mais ou menos 1 quilo. Com o treinamento, a gente pode potencializar isso aí, porque a gente vai estar gastando um pouquinho a mais de caloria. E aí a gente pode potencializar isso chegando a 1,5 kg, a 2, até 3 quilos. Vai estar bem legal, que vai ser normalmente gordura. O objetivo do treino é você aumentar seu gasto energético para perder mais gordura e fazer manutenção da massa magra e até aumentar a massa magra, desde que o treino esteja bem adequado para o treinamento voltado ao emagrecimento, com a dieta. Uma observação, o treino para emagrecer e o treino para hipertrofiar não são muito diferentes, são bem parecidos, tá? São bem parecidos. Você vê que quem está emagrecendo vai fazer praticamente o mesmo exercício que quem está querendo aumentar a massa muscular, só que a gente muda frequência, aí tem umas técnicas que a gente vai estar utilizando ali para poder fazer os ajustes para uma coisa ou para outra, tá? Então, sobre alimentação, fazer alimentação todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sempre, todos os dias. Não pode pular. Podemos ter uma ou duas, normalmente as nutricionistas dão uma ou duas refeições livres. Tá? Depois eu vou explicar o porquê dessas refeições livres. Mas tem que tentar buscar sempre a quantidade exata que está lá na sua dieta. Por exemplo, se está lá para você comer 300 gramas de carboidrato, tenta consumir 300 gramas de carboidrato. Independente de qual tipo que for, mas tenta consumir os 300 gramas de carboidrato. Se está lá 100 gramas de proteína, tentar consumir os 100 gramas de proteína, mesmo naquela refeição livre. Porque a gente vai manter sempre uma constante de calorias, né, no final do mês, no final da semana, que foi calculado por ela para poder atingir o objetivo final, que é a perda de gordura ou aumento da massa magra. Então tem que sempre tentar manter
todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá? O treinamento também tem que ter essa constância, para manter sempre o treino. Não adianta a gente um dia subir demais a intensidade, no outro dia descer demais a intensidade, foi subir demais, foi descer demais. Olha, por fechar no final da semana, o foi programado de calorias gastas, não vai atingir. Aí não vai dar o resultado adequado para emagrecimento, por exemplo. A gente faz um cálculo energético para treinamento voltado ao emagrecimento em torno de 300 calorias para cima. Algumas literaturas, pesquisas mostram que tem que ser 320, outras 350, outras 300. Eu trabalho na média de 330 calorias para emagrecer. Tá? Então, quando eu monto o treino, eu calculo em torno de 300 calorias para o treino para poder atingir o objetivo. Vai atingir no primeiro... Eu comecei hoje, vou conseguir atingir as 300 calorias? Não, não vai. Porque eu preciso que você se adapte, preciso que você crie consciência corporal, conheça os equipamentos, conheça os movimentos, conheça o exercício para depois colocar intensidade. Então, normalmente no primeiro mês, primeiro e segundo mês, você vai ter um gasto energético em torno de 180, 260 calorias. Ah, mas por que não chega a isso? Porque eu preciso que você tenha um condicionamento físico inicial para depois a gente colocar a intensidade. E eu vou explicar isso aí também um pouquinho mais para frente, na última que é a mente. Tá, vou explicar isso aí também um pouquinho mais perfeito ali na mente. Então, essa constância de treinamento no início, ela é mais baixa. Então, normalmente vai ser mais perda em cima do gasto calórico da nutricionista e não tanto com o treinamento. Apesar que vai ter um upzinho aí no treinamento, em torno de 150, 180, 200 calorias. Então, mais o 10 dá 450, vai dar em torno de 1,5 kg de gordura, aproximadamente, no final do mês. O cálculo é correto? Não, não é correto, mas é aproximado. Se a gente pesar na balança, a nutricionista fizer a avaliação, vai dar em torno de 1,5 kg de gordura e dá, às vezes, 120 gramas, 180 gramas perda de massa magra. Tá bom? Tá. É o desejável? Não. O desejável é você aumentar a massa magra e aumentar a perda de gordura. Tá? Isso é o desejável. Às vezes isso acontece, algum ajuste da alimentação no final de semana que falhou, às vezes porque não está conseguindo consumir exatamente aquela quantidade de proteína, ou o treino foi um pouquinho mais forte que deveria ser para aquele momento. Então tem vários ajustes aí a se fazer depois. Então sempre quando eu pego a avaliação da nutricionista, eu tento fazer um ajuste com um treino, né, para a pessoa ter uma qualidade bacana dos resultados, tá? Então, para ter uma qualidade boa do treinamento, junto com o da nutrição, a gente tem um resultado legal e aí a gente atinge aquilo que está sendo programado, tá? Outra coisa também importante no treinamento, a hipertrofia. Não tem diferença a gente trabalhar, eu falei na outra, para hipertrofia com falha ou não falha. Não tem muita diferença, tá? Então, voltou a lâmpada. Não tem muita diferença. Então, se pegar lá da semana passada, tá no YouTube, né, @LucianoQuintal, você vai achar lá a explicação sobre isso daí. Então, não precisa trabalhar diretamente só na falha. A gente pode trabalhar, às vezes, na falha e pode trabalhar não na falha, para poder ter o resultado adequado que a gente está buscando. Eu estou ajustando aqui a lâmpada, tá? Por isso que eu estou olhando muito aqui na câmera. Aqui. Aí. Então, o importante é a gente tentar fazer isso daí. Alimentação, todos os dias, e seguir o programa de treino todos os dias. Aquilo que foi programado para você fazer, na intensidade que foi programada para você fazer, todos os dias. Porque isso tem eu normalmente faço cálculos para poder atingir os objetivos e ajudar a nutricionista a baixar esse gasto energético. E você perder a gordura e aumentar a massa muscular, tá? O terceiro item nosso é o sono, que é o descanso.
Por que ele é importante? Vamos lá. É durante o sono que a gente libera os hormônios, principalmente o GH, por exemplo, tá? A grelina, a leptina, é liberado no sono. É durante o sono que a gente faz a recuperação orgânica. É durante o sono que a gente faz a captação daquilo que a gente aprendeu durante o dia. Então, quando a gente estuda, vai aprender, o cérebro normalmente ele fica meio bagunçadão. Então, quando a gente dorme, no processo do sono, tem uma faixa do sono que faz essa organização do conhecimento e processa ele e fica intrínseco, tá? Ele entra na gente. Então, é nesse momento que a gente faz isso. E o hormônio é a mesma coisa. Então, se você tiver um sono ruim, vai ter problema no hormônio do GH, vai ter problema na leptina, na grelina, vou ficar só nesses três, tá? Então, ele é super importante. Cortisol, né? Normalmente está estressado, se a gente consegue descansar ele melhor, então vou ficar nesses 4 aqui por enquanto. Tem muito, muito mais. Mas vamos ficar nesses 4, vamos colocar como principais, tá? Se a gente não dorme bem, a gente não consegue diminuir o cortisol. Não diminui o cortisol, a gente aumenta o nosso estresse. Se aumenta o nosso estresse, a gente não consegue treinar direito, não consegue comer direito. Tá? Então, não dormiu direito, aumentou o cortisol. Aí não consigo render no treino. A alimentação, normalmente a gente vai querer comer coisa mais pesada para poder saciar. Tá? Então, tem que dormir, tem que descansar para poder fazer isso. Para poder fazer essa regulação. Tá ok? GH. A gente não dormir a quantidade adequada de GH, quantidade adequada, o GH não vai agir. E ele é importante, o GH, que é para poder melhorar a nossa massa muscular, recuperar a parte orgânica, acelerar o metabolismo, diminuir o metabolismo. Então, é ele que é importante ali. Tá, o GH, fazer a recuperação, sim, recuperação muscular, aumentar a massa muscular, fazer parte do crescimento. Então, ele é super importante aí nesse ponto. Tá? Outra coisa também que é bem importante. O sono ajuda a regular a grelina e a leptina. Que trem é esse? Esses dois hormôniozinhos são liberados no estômago normalmente, a maior parte é no estômago, mas tem no cérebro também, e na hipófise também. Mas vamos ficar só no estômago agora, que é a maior parte dele, em torno de 80%, 75%, 80% é liberado ali. O que esses dois hormônios fazem? Um regula a fome e o outro regula a não fome. Tá? Então, vamos dizer assim, a fome e a não fome. Um regula quando você está com fome, o outro diminui isso daí. Está quase dando já o tempo, gente. Estou no segundo aí, no terceiro. A leptina, ela diminui a fome e aumenta nosso índice de gordura. Diminui a leptina, diminui a fome, e a grelina aumenta a nossa fome, aumentando a nossa gordura. Então, eu inverti aqui. A leptina diminui, a grelina aumenta. Tá? E isso aumentando por causa da falta de sono. Então, esses dois eles perdem o seu equilíbrio. E aí, aumentando a nossa fome, aumenta o hormônio da grelina, aumenta a nossa fome. E aumentando essa nossa fome, a gente aumenta nosso nível de gordura. O tempo de sono, nós temos que ter em torno de 7 horas a 9 horas. Tá? O tempo de sono que a gente tem que ter. E isso daí é o que vai fazer essa regulagem geral do nosso corpo. De todos os hormônios. Leptina, grelina, insulina, GH, TSH, tá tudo aí, T3, T4, tireoide. Então vai estar tudo aí nesse nível de regulagem. Tá? Então por isso é importante o sono. Para a gente dormir bem. Se a gente dorme bem, a gente treina bem, a gente come bem. Se não dorme bem, aumenta o hormônio que aumenta a nossa fome, a gente come mais coisa, vai querer comer coisa mais gordurosa, e aí a gente não vai conseguir seguir o nosso cardápio, porque não vai ter prazer ao cérebro. Tá vendo como é importante dormir? Tá? E aí também vai ocasionar o não prazer de estar treinando, fazendo exercício, porque a gente vai estar sempre irritado, a gente não vai conseguir fazer. Beleza?
Hormônio. Vou falar rapidinho sobre hormônio, já está dando aí já os 20 minutos já. Aí, se eu não conseguir terminar hoje, a gente faz semana que vem um só sobre a parte mental. Tá? Hormônio. Exemplo, se estiver desregulado, estrogênio, testosterona, GH, insulina, entre outros, a gente não vai conseguir fazer nem o emagrecimento, nem o aumento da massa magra, ou a hipertrofia. Por quê? Esse desnível de regulação, ele altera todo o sistema orgânico. Então, se você quer emagrecer, se estiver desregulado, não vai conseguir emagrecer. Se você quer aumentar a massa muscular e ele não estiver bem reguladinho, não vai acontecer. O que vai ajudar a fazer essa regulagem? O nosso sono é um fator, nossa alimentação é outro fator, e o treinamento é outro fator. Eu estou puxando tudo uma cascatinha. Tá? Nós começamos falando sobre alimentação, sobre treinamento, sobre sono, estamos falando sobre hormônio, e tudo isso regula o nosso hormônio. Quem que vai ver o nosso hormônio? Médico. A gente tem que passar no médico, fazer um exame hormonal para ver como que está, se está regulado, se não está regulado, se está em déficit, se não está com déficit, se está tendo resistência à insulina, se não está tendo resistência à insulina. A gente precisa passar no médico para a gente ver isso daí. Com esses dados, tem que entregar para o profissional de educação física, e até mesmo para nutricionista, para que faça a alimentação adequada e o treinamento adequado para aquilo que você está apresentando, o quadro clínico que você se apresenta. O treinamento tem que ser adequado à alimentação e ao nível hormonal que você está, exame clínico. Porque senão também não vai dar resultado, não vai ter benefício. Tá? Então isso aqui é importante. Então, alimentação, quem cuida é nutricionista. Treinamento, quem cuida é o profissional de educação física. Quem cuida de parte hormonal é o médico. Não adianta pedir para o nutricionista, não adianta pedir, o nutricionista pode pedir a cartinha lá, tudo, mas o ideal é passar num médico, endocrinologista de preferência, para poder fazer, precisar tomar um hormônio, alguma coisa, vai ser o médico que vai ter que prescrever. O nutricionista pode pedir os exames, mas quem vai poder prescrever o hormônio é o médico. Então, por isso que eu normalmente sugiro já para pedir com o médico isso daí, tá? E chegamos no final, vou passar 5 minutinhos, tá legal, galera? Deu os 20 minutos, vou passar 5 minutinhos. Parte mental. Ele é muito amplo, mas vou tentar focar aqui de uma forma bem sucinta esses 3 minutinhos que eu vou passar, esses 5 minutinhos que eu vou passar. Parte mental é importante para tudo, até mesmo para fazer a alimentação, o treinamento, a gente ter consciência do sono. Parte mental também ajuda muito o sono. Então, a gente tem que fazer técnicas de relaxamento mental para a gente poder ter um sono melhor, um sono mais constante a noite inteira, não ficar picando no meio da noite. A gente começa a picar o sono, que a mente não está legal, como estresse, ansiedade, por um exemplo. A gente não consegue ter um sono retilíneo, contínuo, bonitão, de 6, 7 horas pelo menos, bonitão. Sei que a maioria dorme pouco, porque com a nossa rotina do dia a dia. Mas o ideal é você dormir em torno de 7 horas, para a gente poder fazer saúde mental, tá? Para recuperar bem e poder ter energias e os hormônios serem, fazer suas ações adequadas no nosso corpo, nos ajudando a melhorar a nossa qualidade de vida. Tanto para o emagrecimento, quem quer emagrecer, quanto quem quer aumentar a massa muscular. Então, a parte mental, ela é importante a gente ter consciência. A gente está automaticamente burlando nossa dieta. É só um docinho hoje. Chega amanhã, você já está colocando na mente que é só um docinho. Amanhã você vai comer 2. Você está falando para sua mente que é só 2 docinhos. Você está falando para sua mente que é só um pedacinho de pão. Você está falando para sua mente que é só um bolinho. Você está falando para sua mente que é só hoje. Você está falando para sua mente que não vai ter problema, porque o resto da semana eu faço equilibrado. Tem uma pesquisa que mostra que a pessoa fez o grupo fez dieta
semana inteira, sábado e domingo, ficou livre, comeu o que quis. O que aconteceu? Aumentaram de peso, não conseguiram emagrecer. E a mente deles estava muito restrito, e aí no final de semana eles comiam muita coisa. Então, o que é legal para mim? Para mim, na parte de alimentação, para mim. A gente fazer essa dieta, no final de semana, essas duas, a gente comer alguma coisa que a gente gosta, que dê prazer. Por quê? Na hora que você for recomeçar, o cérebro sabe que vai ter recompensa no final de semana. 1 ou 2 negocinhos vai ter aquela recompensa no final de semana. E aos pouquinhos você consegue diminuir as quantidades. Porque você está programando seu cérebro, está reprogramando seu cérebro aquilo que você precisa. E o treinamento é igual. Você indo constantemente, está reprogramando teu cérebro, e o exercício é bom, ele vai aumentar vários hormônios e vai ajudando a desinflamar o corpo. Com isso, melhora toda a parte cerebral, as ramificações, melhora a parte de leptina, grelina, melhora a parte de sistema límbico no cérebro, melhora as transmissões dos neurotransmissores, melhora a nossa disposição, porque o cérebro está desinflamado, o corpo está desinflamando, mas é cabeça. A gente tem que ter persistência. A primeira dificuldade, a gente não pode desistir. A gente tem que persistir. É na persistência que a gente atinge os nossos resultados menos esperados. Tá? Então, passei 5 minutos. Tinha mais coisa aqui para falar sobre mente, mas eu vou parar por aqui hoje, tá? Porque já deu tempo. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser mandar mensagem, alguma coisa, como o tempo é curtinho das minhas lives, eu vou fazer só 20 minutos, manda no meu direct. Eu vou estar explicando um pouco melhor, um pouco mais aprofundado, às vezes, se precisar, sobre cada item desse. Então, só para resumir, alimentação é importante para a gente fazer o nosso controle calórico, ou déficit para emagrecer, ou superávit para a gente aumentar a massa muscular ou aumentar peso. O treinamento é importante para fazer a manutenção da nossa massa magra, até mesmo ajudar o déficit calórico para emagrecer, e com o treino adequado a gente aumentar a massa muscular. O sono é importante para fazer a regulação dos nossos hormônios, e com isso melhorar nossas atividades. O hormônio é importante estar regulado, em ordem, para poder fazer todas as ações metabólicas que dele se espera, tá? E não ter alterações no nosso corpo, como a insulina, resistência à insulina, déficit de tireoide ou GH. Então, isso aí vai fazer todo o nosso organismo funcionar de forma harmônica e muito bem. E a parte mental é aquilo que vai fazer a gente continuar, nos ajudar a continuar fazendo as coisas. Então o cérebro tem sempre que sentir prazer naquilo que está fazendo. Alimentação, treinamento, o sono, aí já vai ajudar a ter prazer normalmente. A parte hormonal vai ajudar também, porque vai desinflamar todo o sistema do corpo. E a parte mental, a gente tem que sempre trabalhar todos os dias. Todos os dias. A gente tem que acordar e trabalhar ele. Hoje eu vou conseguir fazer tal coisa. Hoje tal hora eu vou fazer tal coisa. Tal hora eu vou fazer tal coisa. É isso que vai ajudar você a fazer as coisas do nosso dia a dia. Como treinar, fazer alimentação, e trabalhar, e fazer uma viagem, alguma coisa. A gente sempre mentalizar aquilo que a gente quer e sempre estar mentalizando todos os dias aquilo que a gente quer. Beleza? Então, um joinha para todo mundo. Obrigado pela presença. Agora na quinta-feira a gente faz outra live. Beleza? Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença aí.